Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 17 de dezembro e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo. Lembrando que essas notícias também estão disponíveis no portal da revista Buildings e nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link das matérias está no box de descrição do vídeo. Vamos então para a nossa primeira notícia, que foi publicada no jornal Folha de São Paulo. Mercado eleva para 11,5% a estimativa de taxa de juros em 2022. O mercado financeiro elevou a projeção para a taxa de juros ao fim de 2022, depois de o Banco Central ter adotado uma linguagem mais dura ao decidir na semana passada tornar a subir a taxa Selic, enquanto as expectativas de inflação melhoraram ou pararam de piorar depois de uma longa série de altas. De acordo com a pesquisa Focus do Banco Central, levantamento semanal do Bacen com analistas de instituições financeiras, o prognóstico para o juro básico da economia em 2022 subiu a 11,5% ano, de 11,25% do documento da semana anterior. Na semana passada, o BC elevou a taxa Selic em 1,5 ponto percentual, para 9,25% ao ano, indicou nova alta da mesma magnitude para fevereiro e destacou em comunicado a importância de o ciclo de aperto avançar significativamente em território contracionista para consolidar o processo de desinflação e de ancoragem das expectativas em torno das metas. O tom mais assertivo surpreendeu boa parte do mercado, que vinha de dados piores de atividade econômica. As medidas de inflação projetadas por analistas para Focus, por sinal, melhoraram. O número esperado para 2021 cedeu de 10,18% para 10,05%, primeira queda após 35 semanas consecutivas de alta. A medida para 2022 se manteve em 5,02%, parando de subir depois de 20 semanas seguidas em ascensão. A projeção para 12 meses caiu de 5,36% para 5,21%, enquanto a taxa para 2023 recuou de 3,50% para 3,46%. A nossa próxima notícia foi publicada na Exame. HSBC, JP Morgan e Dash Bank recomendam home office. O Distrito Financeiro de Londres pode estar prestes a se tornar uma cidade fantasma novamente, depois que as empresas começaram a dizer a milhares de funcionários para trabalharem de casa, segundo a mais recente orientação do governo do Reino Unido. A HSBC Holdings disse aos funcionários que deveriam retornar ao trabalho em casa sempre que possível, de acordo com o porta-voz. Aqueles que ainda precisam trabalhar em filiais ou escritórios devem fazer os testes diários de Covid-19. Dash Bank está reduzindo significativamente o número de funcionários que trabalham no escritório, segundo informações. Os arranjos serão semelhantes ao do período pré-pandemia, quando a maioria dos funcionários trabalhava em suas casas, com exceção para equipes comerciais ou para aqueles que, por circunstâncias pessoais, exigiam atendimento no escritório. JP Morgan disse em memorando interno que está reavaliando quem precisa ir ao escritório e quem deve voltar a trabalhar de casa com mais regularidade. O banco espera uma redução na quantidade de pessoas que entram em seus escritórios, mas disse que os prédios continuarão acessíveis a todos os funcionários que precisarem entrar. Essas empresas empregam milhares de funcionários no Reino Unido, com o Dash Bank construindo uma nova sede em Londres, que será inaugurada em 2023. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Giro de Gravataí. Incorporadora projeta mega empreendimento logístico em Gravataí. Uma incorporadora com sede em Porto Alegre projeta a construção de um mega empreendimento logístico em Gravataí. A intenção do grupo é ousada, já que devem ser investidos quase 200 milhões de reais para erguer a colossal estrutura. A intenção é a edificação de um parque logístico na cidade, mais especificamente na área do antigo Parque de Eventos de Gravataí. A área de 23 hectares, hoje particular, foi colocada a leilão pela Prefeitura e se avizinha ao Stock Center, atacarejo do comercial Zafari.
No local, a empresa responsável projeta ao menos 5 pavilhões logísticos, 2 deles com cerca de 33 mil metros quadrados de área locável, além de escritórios, refeitórios e banheiros. O objetivo é atrair empresas de grande porte, principalmente do e-commerce e marketplace, que se tornou uma característica da cidade a partir de grandes marcas, como Americanas e Magazine Luiza. Nossa próxima notícia foi publicada no jornal Folha de São Paulo. Empresas mantêm plano de retorno ao escritório apesar da Omicron. Grandes empresas decidiram manter seus planos para a retomada de atividades presenciais apesar das incertezas criadas com o surgimento da variante Omicron do coronavírus. Embora ainda existam muitas dúvidas sobre os riscos apresentados pela nova cepa e a capacidade das vacinas disponíveis de detê-la, as empresas afirmam que as precauções tomadas para a volta aos escritórios oferecem segurança a seus funcionários e dizem estar prontas a rever seus planos se o perigo se revelar maior. A Mondelez, dona da Lacta no Brasil, diz que 90% dos funcionários já completaram o primeiro ciclo da vacinação contra a Covid-19. A empresa monitora novas infecções e diz que reverá seus planos se o número de casos ultrapassar a marca de 100 por milhão. Mesas para trabalhar no escritório devem ser reservadas antecipadamente. Em geral, as grandes empresas têm adotado o modelo híbrido, mantendo a força de trabalho em casa durante boa parte do tempo. Na Coca-Cola, a volta começou na última segunda-feira em caráter experimental. Cada prédio terá ocupação máxima de 30% e o retorno às atividades presenciais será voluntário. Os funcionários da BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, começaram a voltar aos escritórios em julho. Em São Paulo, o retorno foi liberado para todos. Em outras cidades, há um limite de 75% de ocupação. A empresa diz monitorar a evolução da pandemia para rever seus protocolos, se for o caso. Nossa próxima notícia foi publicada na InfoMoney. IFIX fecha a sessão com alta de 0,46%, oitava elevação seguida. O IFIX, índice dos fundos imobiliários mais negociados na Bolsa, fechou mais uma sessão com ganhos, desta vez com alta de 0,46% aos 2.673 pontos. Foi a oitava elevação seguida do indicador. No mês, o índice sobe 3,67% e no ano acumula queda de 6,86%. Enquanto os fundos de papel, que investem em títulos do setor imobiliário, seguem se beneficiando com a elevação da inflação e dos juros, investidores reforçam a atenção em oportunidades entre os FIIs de tijolos. Diante da avaliação, Luiz Gustavo Pereira, da Guide Investimentos, vê o setor logístico como a melhor escolha neste momento. Na avaliação dele, o segmento de galpões logísticos entrou recentemente em patamares de preço abaixo do valor patrimonial, oferecendo desconto médio de 12%. O movimento, de acordo com o analista, aumentou expressivamente a média do retorno com dividendos desse tipo de fundo imobiliário, abaixo apenas dos fundos recebíveis e FOFs, os fundos de fundos. Pensando no cenário, Pereira destaca principalmente os fundos Bresco Logística, o BRCO11, o BTG Pactual Logística, o BTGL11 e o Vinci Logística, VILG11, que oferecem, segundo o analista, portfólios de qualidade e estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial. O segmento de lajes corporativas oferece um desconto médio até maior do que o logístico, de 23%, e tem apresentado performance positiva nas últimas semanas. Acreditamos que o desconto deve continuar implícito até que o setor tenha maior visibilidade quanto ao modelo de retorno aos escritórios que as companhias adotarão, disse Pereira sobre manter cautela em relação aos escritórios. Antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis na revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Nesta semana, publicamos um novo vídeo sobre os principais destaques do mercado de escritórios e do setor logístico em 2021, além das projeções para 2022.
pandemia, devolução de escritórios, taxa de vacância, entrega de novos empreendimentos, absorção líquida, cenário atual e oportunidades para o ano que vem. Se você se interessa pelo tema, não deixe de conferir o nosso vídeo no canal no YouTube. Confira também outros conteúdos disponíveis na revista Buildings. Eu sou Ellen Costa, vou ficando por aqui, te desejo um excelente fim de semana e nós nos vemos novamente na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!